Oi pessoal, eu sou a Ellen Mareste, da equipe Multitécnicas. Esse vídeo nós fizemos um porta-panetone ou um porta-bombons, o que vocês desejarem, é uma ideia para o Natal, com os fios de malha Multitécnicas. Eu utilizei para esta peça um novelo na cor vermelha, sobras de fio na cor branco para fazer tanto as mangas quanto o acabamento do gorrinho e a cor nude. Os fios de malha você pode encontrar no nosso site, no www.multitecnicas.com.br, ou se você quiser também fazer os pedidos através do nosso WhatsApp, no 11 98600 2010. Além dos novelos, você vai precisar de uma agulha de 9 mm, a tesoura, a cola universal. Nós fazemos as emendas do fio, se houver a necessidade, e os olhinhos do gnomo eu fiz com duas rodelinhas de feltro, mas se você quiser também pode ser feito com botões. Eu fiz colado, mas caso você queira fazer pregado também é possível. É somente isso que você precisa, então vamos lá para a aula. Nós vamos iniciar fazendo a base aqui, que é o centro. Vamos trabalhar em carreiras circulares e todo esse fundo, eu fiz tanto o corpo quanto o fundo no ponto baixo centrado. Então, o início aqui é com um elo mágico, ou círculo mágico, como algumas pessoas chamam. Você faz uma volta. Eu vou trabalhar aqui com outra cor, mas lógico que vocês vão fazer na cor desejada, né? Então, trabalha o ponto baixo, serão 7 pontos baixos dentro desse elo mágico. Então, eu trabalho os 7 primeiros aqui, sem apertar, sem puxar a pontinha do elo, para ficar um pouco mais fácil. Então, 3, 4, 5, 6, 7. Então, esses 7 primeiros pontos, você faz desta forma. Agora sim, eu vou puxar com cuidado, mas ainda assim eu não vou fechar totalmente, porque se você fechar muito, ele fica difícil de trabalhar, porque você vai trabalhar já no ponto baixo centrado. Eu vou fazer já com a subida que fica aparentemente invisível. Então, como que você vai fazer isso? Você tem que puxar aqui este último ponto, introduzir a agulha por trás do primeiro ponto baixo que foi feito. Agora sim, você puxa esta alça aqui por dentro e aí você vai ajustar, fechando então a primeira parte do círculo. Então, fechei aqui, solto da agulha. Este primeiro ponto é o mais chato de ser feito e você precisa introduzir a agulha no centro aonde sai este fio, esta ponta. Então, você vai precisar procurar exatamente aonde está o ponto. Ele é um pouco mais apertado, então você vai fazer isso com uma certa calma. Ele vai sair, olha, no meio do ponto, aonde está a ponta do novelo. Então, eu vou pôr o ponto aqui para trás. A ponta do novelo está saindo aqui, a agulha saiu exatamente no meio. Agora, eu laço aquela pontinha inicial, que era a correntinha que nós fizemos o aumento, e agora eu vou puxar aqui por dentro. Isso é um pouco mais difícil, você precisa fazer com cuidado, porque senão ele vai escapar da agulha. Então, você puxa para a parte direita do trabalho. E aqui você fechou, então, o elo, a primeira carreira do círculo mágico. Faz o primeiro ponto baixo que nós vamos sair aqui já na parte de cima. Então, esta primeira carreira, eu ainda não fechei muito bem o círculo mágico, porque mais pra frente fica um pouco mais fácil. Essa primeira carreira é mais difícil de ser feita. Então, você vai fazer agora, a primeira foi essa, a segunda carreira, ela é toda 2 pontos baixos em cada ponto de base, sendo que você está fazendo ponto baixo centrado. Então, em cada um deles você vai introduzir a agulha 2 vezes. Eu vou voltar aqui, então, no mesmo ponto, puxo e faço o segundo ponto baixo centrado. Agora, eu venho naquele outro ponto que está aqui do lado, ele sempre tem que sair, eu vou mostrar aqui na câmera bem de perto para que vocês vejam, a agulha sempre tem que sair de baixo da onde fica esse fio na horizontal. Então, eu vou trabalhar agora o próximo saindo aqui no centro. Você introduz a agulha aqui, ela tem que sair aqui no meio. Eu vou fazer bem devagar para que fique fácil de entender. Então, eu introduzo aqui a agulha no meio. Eu viro para trás para ter certeza que eu estou introduzindo a agulha no... Ó, aqui está errado, eu preciso voltar,
pegar ela exatamente no centro. Essa carreira é mesmo mais difícil de ser feita, não tem jeito, você vai precisar abrir o fio. E agora sim, eu saí no lugar certo, aonde está o ponto na horizontal. Então, passo o fio lá para trás, vou fazer o segundo ponto baixo centrado. Saí aqui no primeiro, então, eu vou introduzir todos os pontos agora, serão feitos 2 pontos baixos em cada ponto de base. Então, eu fiz o primeiro, eu vou introduzir agora a agulha no segundo ponto. É mesmo difícil de você introduzir, você precisa colocar dentro do mesmo ponto de base, ele fica mais durinho, bem apertado. Puxo pra cá e faço o segundo ponto baixo no mesmo ponto de base. Agora, eu vou fazer novamente 2 pontos baixos. Você sempre vai fazendo os 2 pontos baixos, pegando no centro do ponto baixo da carreira que você já fez. Por isso que ele vai se chamar ponto baixo centrado. Todas as vezes, você tem que passar a agulha por dentro do ponto baixo daquele onde fica um fio na horizontal. Então, eu vou fazer mais um aqui. Eu estou fazendo bem devagar, porque ele é mesmo mais chato. Essa carreira é a carreira mais apertada para ser feita, depois fica fácil. Então, puxo uma vez e de novo introduzo aqui e puxo a segunda. Então, em todos os pontos, nós fizemos 7 pontos na carreira inicial. Você vai fazer 2 vezes em cada ponto de base. Então, introduzo aqui novamente. A única dificuldade desse ponto é nesse início, porque você, olha, aqui eu saio com a agulha no lugar errado. Eu vou voltar e vou introduzir novamente, abrindo o ponto para que ele fique exatamente no centro, senão ele não vai ficar certo, não vai centralizar o ponto. Faço mais 2 pontos, novamente no mesmo lugar, 2 pontos. Próximo ponto, a mesma coisa. Quando eu tenho dúvidas, eu viro para que ele saia exatamente no centro. Introduzo a agulha no meio. Ele tem que ficar mais durinho e mais apertado, porque nós estamos fazendo um cesto, um porta-bombom. Se você quiser depois virar organizador, alguma coisa que você possa usar depois. Por isso que ele precisa ficar bem durinho. Reparem que eu não estou fechando ainda o centro, para que fique mais fácil de executar o ponto. Vou fazer agora o penúltimo. Então, introduzo aqui. Conforme você vai já terminando a carreira, ele vai ficando mais fácil de executar o ponto. Vou puxar mais um pedaço aqui. E agora eu estou já chegando no último ponto. Vou introduzir a agulha no centro. Mais uma vez, e daí finalizei a segunda carreira. Então, aqui, reparem que agora eu vou fechar mais o centro. Ainda está aberto, mas depois eu fecho mais um pouco. Vou puxar mais um pedaço do meu novelo. E agora sim, nós vamos fechar a carreira. Como que você fecha a carreira? Do mesmo jeito que nós fechamos a primeira. Você tem que puxar aqui, deixar um pouco mais de altura, introduzo a agulha por trás do ponto, venho aqui, laço, puxo pro lado, para trás, né, onde seria o lado avesso do trabalho, tiro a agulha e venho aonde a ponta do novelo está saindo. Então, eu introduzo a agulha aqui pela frente, saiu naquele buraco, venho aqui, laço aquela alça que nós alongamos e passo por dentro. Então, desta forma, você está fazendo com que a carreira fique contínua e ela não apareça depois a emenda, como está aqui na base do meu. Você não vê... Eu sei que a subida foi feita aqui, mas ela fica quase imperceptível. Então, essa é a ideia, que você tenha uma carreira imperceptível. Então, agora, será repetitivo. Nós vamos trabalhar neste centro aqui, nesta base, serão 7 carreiras. Eu já considero a primeira carreira como esse centro. Então, são 7 carreiras até chegar na finalização do círculo, para que nós podamos fazer a parte de subida da base, onde você tem uma carreira toda de ponto baixíssimo. Então, a primeira carreira, você vai fazer sempre 2 pontos em todos os pontos. Agora, eu vou fazer, já fiz a segunda, e vou fazer a terceira carreira. A terceira, você vai fazer, inicia com 1 ponto de subida. Agora, você vai introduzir a agulha no segundo ponto. Então, ele tem que sair exatamente aonde está a parte
na horizontal, aquele fiozinho na horizontal. Introduzo a agulha aqui, ele vai sair no meio, laço, e aí fecho o ponto baixo. Esta carreira, então, será sempre um aumento, 2 pontos no mesmo ponto de base e um sozinho. 2 no mesmo ponto de base e um sozinho. Então, venho aqui pro próximo, laço. O início é sempre mais apertado, vocês vão perceber que é um pouco mais difícil de fazer essa carreira, mas mais pra frente ele vai ficando bem fácil de fazer e mais fácil, inclusive, de executar os pontos. Então, aqui vai ser sempre a mesma coisa. Você vai fazer um ponto baixo, um sozinho, um aumento, um sozinho, um aumento, um sozinho. Então, aqui eu estou falando já dessa, ó, fizemos a primeira, a segunda e a terceira. Então, aqui eu tenho um aumento, um sozinho, um aumento, um sozinho. Trabalhou toda essa carreira, novamente você vai trabalhar a subida das próximas, todas iguais. Qual será a diferença de uma carreira para outra? Fizemos 2 e 2 nesta carreira, então sempre 2 em todos os pontos. Aqui eu fiz 2 pontos baixos, 1, 2 pontos baixos, 1. A próxima será feita da seguinte forma: 2 pontos baixos, 1 e 1 sozinho. 2 pontos baixos, 1 e 1 sozinho. A próxima, a mesma coisa. 2 pontos baixos, 1, 2, 3 sozinhos. A próxima, 2, 1, 2, 3, 4. E a última carreira, você trabalha um aumento e serão 6 pontos baixos sozinhos. Então, essa é uma forma de você aumentar com que fique desta maneira que nós fizemos aqui, sem a amostra aonde ficam os aumentos. Ele não vai formar aquele, como se fosse uma marca dos aumentos. Foi um jeito que eu fiz para aumentar a base e eu achei que ficou bacana. Então, trabalhou a 7ª carreira desta forma, que são 2, 6 pontos baixos sozinhos. 2, 6 pontos baixos sozinhos até fechar a carreira. Fechou a carreira da base, agora eu vou mostrar como eu fiz a subida. Quando você chegar na 7ª carreira, que foi feito um aumento, 6 vezes um ponto sozinho, um aumento, 6 vezes um ponto sozinho, eu cheguei aqui no último ponto, você vai fazer aquele alongamento da alça, põe a agulha aqui por trás, puxa, tira, introduz no último ponto que você já tinha feito, puxa a alça pra dentro. Aqui não tem segredo, é a mesma coisa que nós já tínhamos feito em todas as carreiras. Faço o ponto aqui. Aí, ao invés de subir um ponto baixo, você vai apenas passar por dentro direto, aonde nós vamos fazer agora toda a carreira aqui por volta, um ponto baixíssimo. Então, você primeiro introduz aqui, agora não será mais no ponto baixo centrado, você só introduz a agulha e faz o ponto baixíssimo. Para que serve essa carreira? Ela forma uma espécie de acabamento na hora da subida das paredes do cesto. Então, é só isso, você vai fazendo, procurem não apertar muito este ponto, ele vai formar uma correntinha aqui, então você puxa, é só o ponto baixíssimo para o acabamento. Então, esta carreira toda é feita dessa forma, até chegar neste início onde nós já tínhamos feito a subida. Vou fazer o último ponto, ponto baixíssimo, fechando toda a volta, e agora sim nós vamos começar a subida do cesto. Então, o último ponto, você já vai pegar aqui a alça por trás, laça, e vamos trabalhar o primeiro ponto baixo. Esta carreira agora, ela será feita toda pegando apenas na alça de trás do ponto baixo, que já ficou por trás do ponto baixíssimo. Então, ponto baixo comum, você introduz aqui. Por que isso? Nós vamos ficar com essa parede, com essa parte aqui da subida, ela automaticamente vai formar a base do cesto. Você tem esta correntinha aqui atrás e a parte de trás ela começa a formar a subida do cesto. Então, aqui é dessa forma que a gente vai trabalhar, então, toda a carreira, basta fazer isso aqui. Então, você introduz a agulha no ponto e fecha o ponto baixo até chegar neste primeiro ponto.
Cheguei no último ponto dessa primeira carreira. Reparem que automaticamente o cesto já está formando a curvatura. Agora é a mesma coisa para subida, eu alongo a correntinha. Na verdade, na correntinha, né? Alongo a alça do ponto baixo, coloco a agulha neste lado, puxo para cá, vou puxar para o lado avesso. Quando eu puxo para o lado avesso, eu tenho já a junção aqui perfeita. Aquela alça, da onde está vindo o novelo, onde eu vou introduzir a agulha, é exatamente no centro agora do ponto baixo. Então, aqui, eu vou abrir para que fique mais fácil. Introduzo a agulha aqui. Olha, é aqui a ponta do novelo, introduzi no centro. Venho na alça que eu alonguei. Puxo a alça para dentro do ponto. E vou iniciar, então, agora o ponto baixo centrado. Algumas pessoas até trabalham esse início aqui, essa junção um pouco diferente. Eu encontrei essa forma e se alguém tiver alguma dica diferente também pode fazer. Isso aqui não é criação minha, as pessoas já têm vários vídeos na internet falando a respeito desse ponto centrado. Mas assim, eu achei até que é uma forma bem tranquila de ser feita. Então, agora não tem segredo. Você vai trabalhar o ponto baixo centrado em todos os pontos baixos dessa carreira. Fica bem fácil, porque o ponto não está muito apertado, como estava na base. Então, você vai trabalhar naturalmente agora em todos os pontos o ponto baixo centrado. Eu fiz no gnomo, no total, são 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras até chegar na parte onde é a cor da pele, onde eu fiz com o nude. Então, 6 carreiras, contando com a primeira, que é aquele ponto baixo normal. Depois eu vou trabalhar o ponto baixo centrado. E na junção entre a cor vermelha e o nude, eu fiz o ponto baixo tradicional. Eu vou mostrar isso para vocês agora. Então, trabalha as 6 carreiras normal, circular, formando a junção da subida. E aí, troca de cor para a cor nude. Cheguei aqui na última carreira, no último ponto da última carreira, mesma coisa, você vai subir a corrente, a alça do ponto baixo, introduz aqui no ponto. Essa junção, ela é para que você não tenha a subida aparente. Se você não quiser fazer assim, também não tem problema, você pode fazer a subida tradicional com o ponto baixíssimo. Puxo aqui. Como aqui eu vou finalizar o ponto, a cor verde, no caso aqui eu estou trabalhando no verde, no gnomo vermelho a mesma coisa. Fiz o último ponto, introduzo. Agora, esse último ponto eu fiz da seguinte forma, eu puxei para trás, puxo aqui a correntinha, um ponto para finalizar. Mais uma aqui só para ter certeza que não vai ter perigo de soltar, porque aqui é o final desta cor. Então, corto o fio e puxo para arrematar. E agora é só esconder esta ponta por dentro da cor. A outra coisa que eu esqueci de falar é que depois que você puxa aqui o fundo, ele vai ficar bem apertadinho e aí você pode cortar também esta ponta. Então, aqui eu terminei a cor verde e agora eu vou começar na cor nude. Então, eu vou pegar aqui a ponta do novelo. O início aqui eu vou fazer o ezinho tradicional. Tiro da agulha. E agora, para que ele comece o ponto baixo centrado do jeito que nós estávamos... Ah, desculpa, aqui não é o ponto baixo centrado. Aqui, para que você trabalhe o início deste ponto com o próximo, nós vamos fazer assim. Você vai introduzir a agulha na alça de trás do ponto baixo. Pega a alcinha que está lá. E agora sim, eu vou trabalhar o ponto baixo tradicional. Aqui eu não fiz o centrado, eu fiz em cada um dos pontos, em cada uma das alcinhas, o ponto baixo comum por toda a extensão. E na carinha, nesta cor, que seria a carinha do gnomo, você vai trabalhar 1, 2, 3, 4, 5 carreiras até chegar no acabamento, sem nenhum segredo. Você vai trabalhando apenas o ponto baixo aqui, e depois, terminada esta carreira, você vai fazer novamente o ponto baixo centrado, até finalizar
a parte onde nós fizemos o final do cesto. Então, trabalha aqui todo desta forma, pegando sempre na alça de trás. Finalizou a carreira, você volta a trabalhar o ponto baixo centrado, normalmente como nós fizemos em todo o cesto. Aqui eu já terminei a parte onde nós fazemos, onde fica o rostinho do gnomo. Fizemos toda a base, essa parte. Agora, eu vou explicar já como que nós fazemos o nariz. Eu estou trabalhando com a cor da pele, com o nude. Serão apenas 5 pontos baixos no laço mágico. Então, você trabalha aqui os 5 pontos baixos e arremata normalmente como nós fizemos desde o início. Então, eu faço 1, 2, 3, 4, 5 e pronto, já está finalizado aqui o círculo que nós precisamos. Agora eu vou puxar. Este sim, você já pode puxar tudo, porque ele será apenas isso. Alongo. E faço aquele arremate passando a agulha aqui por trás. Puxo pra cá. Opa. E já posso, inclusive, fazer o arremate final. Então, para que o nariz fique bem redondinho, você vai ter que deixar ele desta forma aqui. Então, com a ponta do novelo, eu já cortei ali um pedaço, mas aí você introduz a agulha novamente aqui. Aquela correntinha alongada que nós tínhamos feito. Puxa a ponta que vem do novelo por dentro. E já temos o arremate do nariz. Inclusive, aqui, agora você tem 2 pontas, né? Então, nós fizemos aqui o narizinho, puxa ele bem pra cá, pra ele ficar redondinho. Aonde você escolher para fazer a parte aonde vai ficar a frente, onde será o rosto do gnomo, basta você introduzir agora a agulha aqui pela frente. Eu coloquei bem na junção das 2 cores. Passo o fio pra dentro. A outra ponta, a mesma coisa. E pronto. Já tenho aonde amarrar. Você já vai ter a centralização. Então, agora eu já vou até aproveitar para explicar, porque você vai fazer um nó aqui dentro. Este nó é um nó simples, mas você precisa deixar ele bem apertadinho para que o nariz não tenha perigo de cair. Você pode fazer 2 bem apertados. E aí, basta esconder essas pontinhas. Aqui eu deixei as pontas ainda soltas, mas basta esconder, então, agora essas pontinhas aqui por dentro. E você já tem o nariz fixado, aonde vai ficar a carinha dele. Então, basta colar os 2 olhinhos. Eu colei com adesivo universal. Não precisa passar muita cola. Mesmo que seja o botão, você também pode colar com adesivo universal. Para que ele fique com uma carinha mais de criança, quanto mais próximo você coloca os olhinhos do nariz, mais com carinha de criança ele vai ficar. Então, basta fazer isso aqui. Então, terminada a carinha, eu passei um pouquinho de blush nas 2 bochechinhas dele, para ficar rosadinho. E também na ponta do nariz, se você quiser, você pode fazer dessa forma também. Então, aqui a gente já tem a finalização desta parte da junção. Agora, nós vamos fazer o braço. Para fazer o bracinho, você vai fazer 2 vezes a mãozinha. Essa mãozinha, como que nós fizemos? Eu trabalhei o círculo mágico, 5 pontos baixos aqui. Trabalhei um ponto baixo em cada um dos pontos aqui, então ficou 5 e 5 na parte de trás. Arrematei e eu não cortei essas 2 pontas, porque elas vão servir de enchimento da mãozinha para que ela fique mais gordinha. Então,
automaticamente ela vai fechando para formar o redondinho da mão. Aí com a cor que você escolher para fazer o corpo, eu fiz o braço também da mesma cor, você inicia igual. E essa junção, ela é igual como foi feita no corpo. Você vai trabalhar a primeira carreira apenas pegando na alcinha de trás. Qual a diferença aqui do braço para o corpo? Você trabalha 2 pontos baixos em cada uma das alças. Então, aqui eu vou fazer o primeiro e o segundo, e não é o ponto baixo centrado, né? O ponto baixo centrado ele vai ser a partir da segunda carreira. Vou deixar esse fio para trás. Novamente aqui. Então, você trabalha 2 pontos em cada um dos pontos baixos que já estão aqui da carreira anterior. Se são 5, você totaliza 10 pontos baixos, fechando em círculo. Essa é a primeira carreira do bracinho. E daí, no braço, você vai trabalhar 5 carreiras, arrematar e fechar com a agulha de mão, para que a gente possa pregar no corpo do gnomo. Então, aqui também não tem nenhum segredo, é bem simples, eu só vou fechar essa carreira para que vocês vejam. Eu fiz o acabamento do braço apenas com uma correntinha de 16 pontos, você pode até deixar menor se quiser, ou maior, tanto faz. E ela pode ser ou pregada ou colada. Eu vou colar porque é mais fácil. Então, fiz o último ponto, agora sim eu alongo. E a partir do segundo, eu vou fazer o ponto baixo centrado. Então, eu introduzo a agulha aqui por trás, novamente como nós fizemos em todo o corpo. Introduzo a agulha aqui, fecha e forma, então, a primeira carreira para que você inicie o ponto baixo centrado. Fechou aqui, agora não tem segredo. Trabalha novamente em carreiras circulares, deixando essas pontas do início aqui dentro para que você já tenha o enchimento do braço. Então, ele vai ficar desta forma aqui. Você vai ter o enchimento aqui. Terminou as 5 carreiras, você costura na parte interna, eu deixei até a ponta aqui. Com a ponta que você finalizar, você precisa deixar ela maior. Com a agulha de costura, você vem e costura nesses 3 pontos aqui, exatamente na junção do corpo com o rostinho, com a parte da cor da pele do gnomo. Lógico que você vai fazer os 2 lados iguais, né, com a mesma quantidade de pontos. Então, aqui a gente finalizou o corpo. Você vai trabalhar, então, para o gorro, nesse tamanho aqui que eu fiz, foram 13 carreiras, sendo que a gente aumenta sempre. Você vai fazer 2 carreiras, aumento, 2 carreiras, aumento, 2 carreiras, aumento, 2 carreiras, e a última carreira é só ponto baixo, pegando no centrado, sem fazer aumentos. Se você desejar um gorro maior, aumenta desse jeito que eu falei, a cada 2 você faz os aumentos, pegando sempre na última carreira em um. Eu fiz aqui um pedacinho do nosso gorro, a parte do ponto onde nós vamos fazer o ponto caranguejo, eu utilizei o fio branco. Então, nós vamos fazer o ponto caranguejo aqui, basta colocar o fio. É o mesmo ponto caranguejo tradicional, só que como o fio é grosso e a agulha é grossa, ele dá um efeito um pouco diferente, mas é a mesma coisa. Então, eu inicio aqui em qualquer local. Puxa para dentro, para a parte externa. Pego aqui a ponta, claro, aqui meu gorro está menor, né, mas o de vocês vai estar já no tamanho certo. Faço o primeiro ponto, o ponto caranguejo, ele volta, ao invés de nós irmos para o lado direito, que é o tradicional do crochê, você volta, introduz a agulha, faz o ponto baixo. Venho no próximo ponto, laço lá atrás, fecho o ponto baixo. É muito simples e ele vai torcendo o ponto, por isso que ele dá esse efeito no acabamento. É importante deixar o fio um pouquinho mais solto, para ele não repuxar. Introduzo a agulha e faço esse acabamento por toda a extensão do gorro, até fechar a carreira. É bem simples. Você vai ter esse efeito de ponto torcido, que foi o que nós fizemos aqui. Então, para o braço, como eu já tinha falado anteriormente, eu fiz aqui essa parte... essa correntinha, a correntinha lá do direito dela fica pra cá.
Eu fiz ela pro lado esquerdo, já tinha até escondido essas pontinhas, eu vou cortar aqui mais curto. Fechei o círculo, coloco aqui no braço, e aí basta, com a cola, você coloca já alguns pinguinhos aqui nessa parte do meio. E pronto, já está finalizado. Se você quiser costurar essa parte aqui também é possível, não tem problema nenhum. Mas a cola, ela facilita bastante. Em alguns segundos já estará preso. E aí você pode passar a cola na parte de baixo também. E ele está pronto. Então aqui eu vou fechar a mãozinha. E do outro lado você faz a mesma coisa. Passa a cola, coloca aqui deste lado. E está finalizado. Então, agora aqui eu vou mostrar já finalizado. Esse panetone que eu fiz para este porta-panetone, ele é do panetone de meio quilo. Se vocês quiserem maior, basta aumentar o tamanho da base, desta parte inferior. E outra ideia também, se vocês quiserem colocar bombons, é uma outra dica interessante para que você possa fazer a decoração de Natal e fazer algum outro tipo de presente. Ele fica somente, ele não vai prender, ele vai apenas encaixar aqui na cabeça do gnomo. Então, se você quiser um gorro maior, basta aumentar o número de pelo menos uma carreira aqui, que você já terá também o gorro um pouquinho maior. Eu quis ele deste tamanho para que ele ficasse apenas como tampa e não fechado totalmente. Então essa é a nossa dica, espero que vocês tenham gostado. Para aquisição dos fios de malha multitécnicas, você encontra nosso site no www.multitecnicas.com.br. A cola universal, a agulha e outros materiais vocês também encontram no nosso site. E se vocês desejarem, é possível comprar todos os materiais também pelo WhatsApp, no 11 9 8600 2010.